Então o que acontece? Olha o que está registrado aí, do versículo 1 ao versículo número 9. Diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito, não muito depois desses dias. Então, aos que estavam reunidos, lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então o que acontece? Tem muita gente que nem sabe disso, mas Jesus ainda depois de ressuscitado andou por 40 dias na terra. Isso daí não é história teológica, isso daí é registro bíblico, inclusive no livro do próprio Lucas. Você vê que ele inicia falando: escrevi o primeiro tratado ao Teófilo, porque o primeiro tratado era o Evangelho. O Evangelho de Lucas foi um livro, um compilado de histórias sobre Jesus para esse homem, Teófilo, que provavelmente era romano. E aí ele escreve para que pudesse abranger todo o reino ali romano, onde quer que Teófilo estivesse. E aí ele escreve esse segundo, que é o livro de Atos. Ele escreveu para uma pessoa só. Tudo aquilo que aconteceu com os apóstolos, todas as ações que os apóstolos fizeram, todas a sequência da obra que Jesus iniciou foi registrada nesse livro, enquanto Lucas podia escrever. Lucas também não ia escrever até o ano 100, que é o último apóstolo a morrer, João, e não tinha acompanhado tudo. Provavelmente Lucas morre antes. E Lucas era um grego, dotado de uma sabedoria invejada. Aliás, qualquer grego daquela época tinha um nível de acesso ao conhecimento muito grande. Então, Lucas viu Paulo pregando uma vez em Troade, que é uma cidade da Creta, da antiga Creta, atual Grécia, nas regiões ali da Grécia, e Lucas é convertido ao Espírito, a Deus, pelo Espírito. E ele acaba fazendo esses relatos, tanto do Evangelho de Jesus, a qual ele inicia com a mesma história. No capítulo 1, como é que ele começa do Evangelho de Lucas? Olha o prefácio. Capítulo 1. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, ele já estava falando já do período de Atos para frente, tá? Do ano 40, 50 para frente. Conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Lucas não era um apóstolo, tá? Ele só era alguém que ouviu os apóstolos e andava com a igreja. E aí ele acabou escrevendo esses 2 livros, esses 2 relatos, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos.
Atos. Testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, aí está falando dele, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades que foste instruído. E eu acho interessante isso daqui. Há muito tempo na igreja evangélica brasileira tem-se uma ideia de que tudo que foge ao natural é Deus, e o que compete ao natural é o homem. É uma visão totalmente equivocada. Deus também age no natural. Na própria compilação do seu livro, nós vemos isso. Enquanto João em Apocalipse, eu acho que eu já mandei até no grupo esse vídeo do pastor Augusto Nicodemos, ele falando sobre o misticismo. E muitos creem no sobrenatural e buscam o sobrenatural todos os dias, que não está errado, tá? Mas se esquece que também Deus age no nosso meio natural. Enquanto João, na ilha de Patmos, na Turquia, recebeu uma revelação do céu, adentrou nas regiões celestiais em espírito e ouviu que Jesus e o anjo lhe falavam sobre o Apocalipse, Lucas foi diferente. Lucas foi convertido, impulsionado pelo Espírito, mas não por meio de revelação, foi e compilou tudo. O que ele pôde coletar de dados com os apóstolos, com Pedro, com Paulo, com Tiago, quem quer que tivesse vivo e andou com Cristo, ele foi lá e fez uma investigação dos fatos. E aí nasce o Evangelho segundo escreveu Lucas, ou São Lucas, tanto faz, e o livro de Atos dos Apóstolos, que Lucas também escreveu. De maneira totalmente natural, ele não esperou uma revelação cair do céu, mas o Espírito Santo impulsionou, assim como Paulo, assim como Pedro, a andar e relatar sobre os seus feitos. E acaba com aquela história de ficar buscando revelações, quando nós já temos a revelação estampada nas nossas casas e quando lemos estampada perante os nossos olhos. Isso é maravilhoso. Não darmos o crédito necessário a essas pessoas. Eles não tinham que fazer nada disso. Eles não tinham obrigação de fazer nada disso. Mas como servos de Deus e conduzidos pelo Espírito, eles tinham o dever de falar sobre Jesus. E a maneira como é escrita, tanto os evangelhos, os 4, quanto os livros de Atos e Hebreus e as cartas de todos os que puderam escrever, conta exatamente, se complementam de uma maneira em que eles talvez não conversassem entre si, até porque João estava preso, não podia ficar recebendo tanta visita assim, a não ser daquela pessoa que levaria as cartas. Então ele não tinha tanto contato. E ainda assim a Bíblia ela se complementa, mesmo tendo 40 autores diferentes, compilada aí num tempo de quase 3.000 anos, escrita em quase 3.000 anos, e ela não se contradiz, ela se complementa, e isso para mim é muito fantástico. As pessoas acham que é só a revelação que move o cristão tendo o Espírito Santo, mas o Espírito Santo também te move a realizar com meios naturais e fazendo o seu máximo, mostrando que Deus também age com meio natural para expor o seu evangelho e a sua vontade. E aí Lucas ele começa a escrever esse tratado. A minha maior atenção que eu quero trazer aqui para os irmãos hoje é do versículo de número 8. O versículo de número 8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O profeta Joel, no capítulo 2 do seu livro, no Antigo Testamento, ele diz isso, que o Espírito Santo, ele não só seria restrito ao povo judeu, ao povo hebreu, ao povo israelita. Ele se estenderia para todo mundo, mas não para todo indivíduo. Isso que fique bem claro. Quando a Bíblia fala de todo mundo, todos os homens, ela se refere que em cada nação
haveria parte daquele povo que seria abençoado com as bênçãos que Deus queria, mas não toda a nação. E quando Joel ele prediz essa promessa de que sobre toda a carne Deus derramaria o seu Espírito, ele começa exatamente nesse momento. O povo cumpre o que Jesus falou, né? Jesus falou: fica aqui em Jerusalém, fica aqui, não sai daqui, até que do alto o Espírito Santo possa te revestir de poder. E quando Jesus diz isso, o povo obedece. E qual que é a lógica disso? É uma lógica aqui muito grande. Primeiro, você não pode sair para fazer alguma coisa de qualquer jeito. Você primeiro tem que estar preparado, capacitado plenamente para você estar saindo e fazer algo. Isso no nosso meio natural cotidiano. Imagina só você falar do evangelho que você não conhece, que você não foi preparado e que você não foi capacitado para anunciar. Tem muita gente que faz isso, infelizmente. Mas só que essas pessoas, aqui tinha um número de 120 pessoas nesse lugar. E quando a promessa é feita, demora-se pelo menos aí quase 800 anos, desde Joel até o cumprimento dessa promessa. E as pessoas acham que as promessas de Jesus é de um dia para o outro. Promessa que Deus faz é uma coisa, promessa que o homem diz que Deus faz é outra. Quando Deus honra com a sua palavra, ele só tem compromisso com ela. Com a palavra do homem, Deus tem compromisso. O homem falou, ele que arca com a sua responsabilidade. Agora, o que Deus fala, ele fala e promete e cumpre. E quando Jesus, depois desses 40 dias depois que ele ressuscita, muita gente não sabia disso. Pelo menos na onde eu dei aula sobre isso, sobre o início da igreja do primeiro século, as pessoas falam: como assim Jesus andou por 40 dias na terra depois que ele ressuscitou? Eu nem sabia disso. Eu falei: está escrito. Imagina se não tivesse fosse de culto teológico, né, que é histórico. Mas ainda assim, deveria saber dessa informação. Jesus passou 40 dias andando, não é andando aí à toa. Ele andou aí falando com pessoas, olha os dois no caminho de Emaús, que está registrado no livro que Lucas escreveu do Evangelho. Ele falou com muita gente, se revelou a muita gente e demonstrou que de fato ele ressuscitou. E nessa promessa, João Batista, no Evangelho de Mateus, ele relata isso com mais clareza. Ele diz isso. E aqui vem uma discordância teológica entre até os reformados. Ele diz: eu batizo vocês com água, mas aquele que vem após mim é muito maior do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Qual que é a treta teológica aqui? Uns dizem que o fogo que João Batista está relatando é aquela impulsão que o Espírito dá, aquele fervor espiritual. Outros reformados dizem que não, porque a sequência do capítulo vai dizer o seguinte: na sua mão está a pá, e ele vai separar o trigo do celeiro, e o resto da palha será queimado com esse fogo. Então, aqueles que acham que o fervor espiritual seria esse fogo, dentro do texto que está escrito, eu não vejo essa possibilidade. Mas se querem acreditar e usar isso, não tem problema nenhum. Se você achar que o ímpeto, que aquela vontade e motivação é o fogo do Espírito, sem problema. Um grande pregador presbiteriano escreveu até fez a introdução, o prefácio do livro do amigo meu de Itabira, o Hernandes Dias Lopes. Ele diz isso, ele acredita que o fogo é essa motivação, e ele acredita também. Então não tem problema, desde que nós saibamos que esse fogo não pode ser confundido com bagunça.
Esse fogo não pode ser confundido com desordem e destruição. Porque o fogo que o Espírito Santo causa nas pessoas, depois que o Espírito Santo desce, ele é um fogo totalmente coerente, ordeiro, decente e objetivo. Nós notamos que depois que o Espírito Santo, em Atos capítulo 2, no dia que nós vamos ter a oportunidade de discutir isso, desce sobre aqueles que estão assentados ali numa casa, motivam eles para pregar o Evangelho. Tanto é que as línguas que eles falam, os outros entendem. Hoje as línguas que falam em algumas igrejas não entendem nada. Então a primeira coisa que eu vejo é que o Espírito Santo vai falar com alguém de uma maneira que ele entenda. E não de uma maneira que eu ache que é o Espírito e que eu ache que eu estou sendo espiritual e que eu ache que eu estou sendo fervoroso. Então, quando Jesus promete isso, a descida do Espírito Santo, baseado no que os profetas disseram, ele está falando de uma verdade que ocorreria 40 dias, depois de 40 dias, no 50º dia dessa festa, acontece essa promessa, eles são plenos do Espírito Santo. Eles já tinham o Espírito Santo, mas agora veio a plenitude, completou-se. Porque eles eram aptos a crer, mas eles não eram aptos para sair e pregar. Por isso que Jesus fala: fiquem aqui. Quando vocês receberem, aí vocês serão minhas testemunhas, conforme o verso 8. Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. O que uma testemunha faz? Qual é o papel de uma testemunha? Os irmãos, se quiserem, fica à vontade de responder. Vou tomar uma minha. Aí, Tânia, que é da área do direito, o que uma testemunha faz? A testemunha, ela ratifica, ela confirma aquilo que lhe foi dos fatos, né? Vai confirmar os fatos. Uma testemunha vai confirmar os fatos. A palavra grega que é mártir, uma pessoa, não é simplesmente confirmar um fato com palavras, é com a sua vida. O mártir é aquela pessoa que morre por uma causa. Nesse caso aqui, nesse contexto, é por uma causa justa que é o Evangelho. Então olha só a profundidade que tem você ser testemunha de Cristo. Você ser testemunha de uma pessoa, seja lá por um processo aí processo contra uma empresa, um processo qualquer que seja, você até certo ponto você vai, mas talvez não a ponto de pregar sua vida, e provavelmente não mesmo. Agora, as testemunhas que Deus estabelece para fazer parte do seu povo tem esse peso, tem essa responsabilidade. É bonitinho o povo falar que é cristão, né? Mas é bonitinho o povo falar: eu sirvo a Deus, eu sou um servo que oro desde quando eu saio da igreja até a madrugada do outro dia, e no outro dia ainda vou fazer trabalhos na igreja. E nós temos que saber separar, abrir um pequeno parênteses, do que é ser uma pessoa com fé e ser uma pessoa fanática. São duas coisas totalmente diferentes. Você até isso não fez. Você ter fé, você age de acordo com o que Cristo ensinou e nunca vai fugir dos seus ensinamentos. Quando você começa a fazer o que você acha, aí você se torna fanático. Você está falando: nossa, eu estou orando muito, eu estou cheio de poder. E há vários exemplos de pessoas cheias de poder que cometeu pecados atrozes. Pecados que você olha e você fala: meu Deus, como uma pessoa que está nessa conduta consegue fazer isso de tão errado? E aí a gente fica perplexo. E aquilo que eu estava respondendo para o pastor Valdemar nessa manhã. Você faz parte do povo, faz parte do grupo, só que você, na sua conduta, você não condiz com aquilo que você fala. Entendendo também que a salvação tem esse processo de transformação, não é do dia para a noite. Mas fechando o parênteses, voltando para o contexto dessa passagem, então, eles primeiro deveriam receber esse poder, mas recebereis poder. E que poder é esse? Vamos entender um pouquinho esse poder.
No capítulo 10 de Mateus e no capítulo 10, se eu não me engano, de Lucas, registram a ida de muitos discípulos enquanto Jesus estava vivo, estava na terra, para ir pregar, expulsar demônios e falar das boas novas. Quando eles retornam, eles falam o seguinte: nossa, nós fizemos maravilhas, nós expulsávamos os demônios, nós falávamos com o demônio, olha, sai, e ele saía. E Jesus ouve isso. E olha só o puxão de orelha que Jesus dá nos primeiros, vamos dizer assim, nas primeiras testemunhas dele. Olha, glorificar e se alegrar, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida, e não porque vocês têm poder de expulsar demônios. Não porque os demônios ouvem e obedecem. Então tem gente que acha que o importante do Evangelho é você buscar o poder. Só que quando você recebe, você acaba fazendo com que esse poder se torne algo que te diferencie dos demais. Você se coloca superior. Na pandemia, no início, houve muitos cristãos que dizem ter esse poder calados. Você faz campanha na sua igreja para tudo, de cura, de libertação. Agora que o povo precisa, a gente não vê. Por quê? Eu não tenho problema nenhum de dar mão em você. Você pega igrejas como a Igreja Mundial, e aqui eu não estou falando para menosprezar, não, tem muita gente boa lá, tá? Igreja Mundial, Igreja Universal, esqueci, alguma coisa da fé, que usam esses meios de comunhão da fé e dizem que cura, só que na pandemia se calaram, como se esse poder só fosse útil quando fosse conveniente. Agora, o poder que desce sobre essas pessoas aqui é para propagar o Evangelho, e de maneira com que esse Evangelho renda frutos. Qual foi a primeira ordem? A primeira promessa: vocês vão receber esse poder. Segundo, o que vai descer sobre vós? Aqui está o Espírito Santo para falar do complemento, tá? O Espírito Santo eles já tinham por acreditar. Até em João capítulo 21 ou 22 já diz: e soprou sobre eles o Espírito Santo. Aí, com essa capacitação do poder, com o Espírito Santo atuando agora de forma plena nessas pessoas, o que eles vão poder se transformar, né? Em que eles vão poder se transformar? E sereis minhas testemunhas. E aí você vai até o ponto de morrer por essa verdade, de morrer por Cristo. Isso é morrer por Cristo. Aí você pega o exemplo de Atos capítulo 6, se eu não me engano, falando de Estevão, 6 e 7. O primeiro que morreu por causa de sua fé. Vai lá, prega de Gênesis até o livro que eles tinham até então, do princípio até o fim, do princípio até Cristo. E aí sabe o que fazem com ele? Ao invés de aderirem ao movimento, ao invés de se dobrarem à verdade do que ele estava falando, que foi corroborado durante toda a história, de que Cristo era o Senhor, que Cristo era a salvação, ao invés de aderirem e serem ali um grande grupo de irmãos, não, vai apedrejar o mundo. Isso daí é uma recompensa. Em que muitos aí deturpam que a recompensa do crente é prosperidade, é ter tudo, é ter bens materiais, é ter uma vida plena aqui na terra. A vida de Estevão foi totalmente oposta. Perdeu tudo, perdeu a influência, perdeu muitos amigos que dizem, assim como Cristo, né, na sua crucificação, e perdeu a vida. Mas nunca deixou de crer, e até no seu momento mais terrível, pediu a eles, né, repito o que ele disse: não lhes impute esse pecado. Aqueles que estavam agredindo ele, aqueles que estavam tirando a sua vida, fazendo com que ele fosse
um exemplo de como seriam aqueles que imitassem ele, que virariam, um exemplo daqueles que imitassem Estevão, sofreriam, o dano que sofreriam. E mesmo assim Estevão mantém a sua fé. E aí? Quem está disposto hoje a fazer isso? Quem que está disposto a entrar numa igreja? Esse dia eu vi uma postagem no Facebook, até larguei mão daquilo lá. Um irmão falando sobre... Basicamente era isso. Falando que Jesus cura, ele não tem problema nenhum, isso daí acontece mesmo. E focando, acatando pedidos de orações e profetizando, revelando não sei quem. E não sei o que também. Mas aí eu comecei a analisar, por que essas... Aí eu vi lá 3.000 pessoas mandando pedido de oração para essa pessoa. Eu falei, meu Deus. Aí quando eu olho Jesus, e você faz essa comparação, Jesus fala para mim que eu sou Cristo, viu? Eu estou te curando, estou fazendo isso, quietinho. Isso daí é curando cego. Aí cura um paralítico, não digo a ninguém. Não fala para ninguém que eu sou Cristo. E hoje você vê as pessoas se autopromovendo com a fé. O poder que desceu sobre aqueles apóstolos e que graças a Deus chegou a nós hoje, ao invés de estar tornando o Evangelho em Cristo popular, está fazendo com que o homem seja popular. Está fazendo com que o homem tenha autoridade para expulsar demônio. Está fazendo com que o homem tenha autoridade para salvar. E quando nós vamos ver isso na prática, eu dei o exemplo da pandemia, não funciona. E nós, como evangélicos, de fato, e todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo que estão pelo mundo, devem se posicionar contra isso. As heresias, quando acontecia dentro de uma igreja que Paulo pastoreava, era para ser tratado dessa maneira. Olha o exemplo que ele dá em 2 Coríntios. Um homem estava se deitando com a madrasta dele. Falou, não, pega esse homem aí e vamos tentar corrigir. Tentou uma vez, os pastores que estavam lá responsáveis, tentou a segunda vez junto com a igreja, não deu certo. Na terceira vez Paulo falou, expulsa ele e trata ele como publicano. Entregue seu corpo a Satanás. Fora aqueles que, místicos, como Simão Mágico, no capítulo 9, se não me engano, 8, que tentam comprar o dom do Espírito, para que quem dinheiro é fácil para os pobres, você vai dar um pouquinho para ele. E aí deturpam tudo que é descrito aqui na Bíblia em relação ao Espírito, acabam fazendo com que pessoas tenham uma má compreensão do que é de fato Jesus, do que é de fato Deus, do que é de fato o Espírito e o seu poder. E aí, Lucas, ele prossegue escrevendo: vocês recebem o poder, desce sobre vós a plenitude do Espírito, que é o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. E olha só, aqui vem uma lógica de alcance, de expansão do Evangelho. Testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A pessoa aprende o Evangelho errado e já quer ganhar o mundo. Tem gente que se autodenomina missionário, que é um cargo que não existe na Bíblia, a igreja missionária. E ela atua em todas essas áreas. João, Tiago menor, que era um dos discípulos de Jesus, morreu em Jerusalém, não conseguiu ir para o resto do mundo. Agora as pessoas buscando popularidade, ou até com uma má compreensão do que é ser cristão, acham que eu tenho que ir lá para... Não, e é só para país bom, né? Não, olha para os irmãos, eu conheci um missionário africano, esse eu posso chamar de missionário porque eu sei que ele faz a obra. Faz de fato, prega o Evangelho, constrói igrejas, tem uma ação social forte e prega o Evangelho. Mas tem uma condição muito boa. E quando nós vemos os missionários do Antigo Testamento, do Novo Testamento, do início da igreja, é totalmente o oposto do que é hoje.
Os missionários, eu falei isso, se eu não me engano, até no áudio, no texto que eu mandei de hoje para o pastor. Complementando o que eu estava falando, né, sobre o obreiro ser digno do teu salário. Os pastores hoje das grandes igrejas são ricos milionários, enquanto o povo pena para sobreviver, carecem de necessidade e ganham milhares. Quando Jesus ensina o contrário, e põe um conceito muito forte: quem tem mais ajuda quem não tem. Não é isso? Sim. Se você é rico, você ajuda o pobre. Na própria Santa Ceia, que é chamada Santa Ceia, havia essa distinção. Cada um levava o seu prato na Santa Ceia. No meio daquele banquete, eles separavam o momento para lembrar da morte de Cristo. Só que o que acontecia? Uns comiam demais, os que levavam mais comida comiam tudo e deixavam os pobres sem. Lá na igreja do primeiro século já acontecia isso. E aí só se estendeu. Hoje é a mesma coisa, o maior tem mais, mas não divide com os que têm menos, e aí chamam isso de evangelho. E é tão forte essa cultura que cega o pensamento, cega o entendimento de fato das pessoas, ou limita esse entendimento, de que você está seguindo uma pessoa pelo que ele está falando e não pelo que as Escrituras dizem. Quando as Escrituras falam, ela derruba qualquer argumento humano e mostra que ela é superior. E aqui vai o começo. Jerusalém, Judéia e Samaria, depois conquista da terra. Tem gente que começa ao contrário. Acaba começando com conquista da terra, vem Samaria, Judéia e volta e fica minúsculo, esquecido, apagado, porque não foi capacitado, não recebeu o poder do alto, não foi totalmente ensinado o evangelho para ele, e ele acaba sendo um missionário frustrado. Vamos começar tranquilo. Vamos entender que esse Espírito Santo que habita em nós, ele não vai fazer algo que é contra a própria palavra de Cristo. Vamos entender que esse Espírito Santo que vai nos mover pelo mundo, ele não vai com o intuito de promover, de autopromover a pessoa, mas de promover o Pai. O próprio Jesus falou: não, só vim fazer a vontade do meu Pai. Não queria esse foco a fama é natural, mas esse foco de estrelismo para ele. Tanto é que quando ele diz uma palavrinha pesada como: eu sou o pão que desceu do céu, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo, toda a multidão foi embora. Quando a verdade vem contra aqueles que vêm para o Evangelho com segundas intenções de se enriquecer, de se autopromover, ela derruba mesmo, ela afasta. Eu não tenho tanta dó de pessoas afastadas da igreja não, que eu via com esse mesmo propósito. A gente ora porque é nosso dever, mas você vê que a pessoa vai com má intenção procurar no Evangelho algo que ele não encontrou na sociedade e acaba frustrado. Quando nós olhamos para a Escritura, é totalmente o contrário. E para finalizar e não ficar muito longo na semana de hoje, Lucas, depois da pregação, de receber o poder de ter pregado em tudo isso aqui, se cumpriu, tá? Tem gente que fala: não, o Evangelho não foi pregado em todo mundo, pode não ter sido pregado para todos os indivíduos, assim como a própria lei não chegou para todos. Mas essa profecia que Jesus fala no seu último sermão, no capítulo 24 de Mateus, ou em Marcos capítulo 13, ou em Lucas, depois do capítulo 22, ele diz: olha, não virá esse dia de grande tribulação enquanto o Evangelho não for pregado em todo mundo. Isso daqui já se cumpriu, tá? Pregar o Evangelho em todo mundo não significa pregar para todas as pessoas. O Evangelho já alcançou até a Coreia do Norte, aquele país oprimido, desde as mais